Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, quinta-feira, 32ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. A tradução seria dentro de vós. Seria um reino invisível, enquanto que a teologia dos fariseus esperava um reino de Deus de forma visível, de forma material. Esperavam que o reino de Deus viesse ostensivamente, como descreve o profeta Daniel, que o Messias viria gloriosamente, iria estabelecer em Israel um poderio salomônico, um poderio político que extirparia todo o poder político de Roma. Ou seja, o Messias iria libertar Israel do poderio romano. E nosso Senhor vai muito além desta visão. O reino não é material. Por isso que Jesus diz, não se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está dentro de vós. A tradução que se colocou aqui é entre, mas o correto, etimologicamente falando, seria dentro de vós. Como isso é belo! Ou seja, eu me torno santuário de Deus. Santo Agostinho diz nas Confissões, tu estavas em mim, mas eu não estava em ti. Eis que tu habitavas em mim e eu te buscava do lado de fora. Eu estava fora. E hoje, queridos irmãos e irmãs, é importante que nós reflitamos sobre a nossa dispersão. Como nós estamos distraídos? Como um aceno nos desconcentra? O ser humano perdeu a capacidade da interiorização. E é importante que nós adoremos a Deus que habita dentro de nós. Invoquemos o Espírito Santo que já está presente em nós e a oração faz com que nós tenhamos consciência que Deus habita em nós. Como Paulo já dizia, somos templos de Deus e moradas do Espírito Santo. Esse reino de Deus já está aí, querido irmão e querida irmã, dentro do teu coração. Que tu hoje possas fazer um momento de silêncio interior para adorar aquele que está dentro de ti. A samaritana perguntou a Jesus, onde devemos adorar a Deus? Aqui no Monte Garizim ou em Jerusalém? Jesus disse, nem aqui nem ali. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O reino de Deus está em mim, está dentro de ti. O que nós precisamos fazer para acessá-lo? Interiorizar. Santa Teresa dizia, é importante, irmãs, que nós entremos em nós mesmos. A questão não é entrar, ela diz é entrar-se. E ela dizia, irmãs, nós não somos ocas por dentro. Dentro de nós há Cristo. Dentro de nós há o reinado de Cristo. Só que nós somos desatentos. Por isso é importante que cultivemos a vida interior. Quanto mais houver vida interior,
mais haverá vida exterior. Quanto mais você entra dentro de si, mais você sai para o irmão. Então, quanto mais houver interioridade, mais haverá exterioridade. Ou seja, quanto mais houver oração, mais haverá ação. Porque a árvore deve fruto à raiz. A raiz ninguém a enxerga, mas ela está enterrada, fincada na terra. E esta raiz invisível faz com que a árvore produza frutos. Essa raiz, como que absorve os nutrientes da terra, e pelo caule e pelos galhos chegam até os frutos. Queridos irmãos e irmãs, que hoje nós possamos compreender que o reino de Deus não cabe na dimensão espaço-temporal. O reino de Deus não é uma questão geográfica, mas é um estado interior, é uma condição interior. O reino de Deus agora é interno e invisível. No final dos tempos será externo e visível. O reino de Deus agora é discreto, mas no final dos tempos virá ostensivamente, gloriosamente. O reino de Deus opera agora silenciosamente, mas no futuro virá com trovões e relâmpagos, como disse Nosso Senhor no Evangelho de hoje. A transformação é de dentro para fora, do interior para o exterior. Por isso que é importante que purifiquemos o nosso coração. Santa Teresa d'Ávila fala que, por mais que nós estejamos em pecado mortal, Deus não deixa de habitar dentro de nós. E ela usa uma imagem interessante. Claro que ele fica meio que obscurecido. É como se houvesse um cristal, e esse Deus é o cristal, e o pecado coloca um pano sobre o cristal, e eis que o cristal como que perde o brilho. Mas, se tirar o pano, o cristal volta a brilhar. E assim, Deus pode estar dentro de nós. E sabemos que é do coração do homem que sai aquilo que o torna impuro: roubos, assassinatos, adultério, toda espécie de maledicência. E hoje nós somos convidados a deixar com que esse Deus que habita em nós nos purifique, que esse Deus possa sanar, extirpar tudo aquilo que o obscurece dentro de nós, e que a nossa transformação seja de dentro para fora. O problema do mundo não é um problema externo, é um problema interno. Pessoas são corruptas porque seus corações são corruptos. E muitos querem mudar sistemas políticos sem mudar os corações. Não adianta mudarmos os sistemas políticos quando o homem não é transformado, porque é o coração do homem que fará o sistema. Não adianta mudar e consertar o sistema externo de Israel quando não se conserta o coração dos judeus. Não adianta tentar consertar a política externa quando não se transforma o coração do homem. Não adianta consertar o sistema político do Brasil se não são consertados os corações dos governantes. Não adianta consertares as regras e normas da tua casa quando os moradores dela não têm seus corações transformados. Por isso, amados irmãos e irmãs, o problema é íntimo, é interno, é dentro.
O poder do reino em ação é um poder transformador. Por isso, saibamos que um coração transformado transforma uma casa transformada transforma um bairro transformado transforma uma cidade transformada transforma um país transformado transforma o mundo, e assim sucessivamente. Por isso, peça a Nosso Senhor para que reine em ti. O que nós devemos fazer é: reina em mim, Senhor. Podes reinar dentro de mim. Invoquemos a nosso Deus para que Ele faça do nosso coração o seu trono e daí Ele possa reger o mundo. Que mundo? O meu mundo interior, que vai se manifestar no mundo exterior, ou seja, na minha casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.